Gente, vamos lá. Com relação à semana 1 do PET 2, o conteúdo é bem pequeno, né? Está falando sobre a distância entre dois pontos, né? Distância entre dois pontos, pensando aí na geometria analítica. Geometria analítica, ela vai trabalhar a geometria, só que pensando no plano cartesiano, né? Pega os elementos da geometria e joga eles no plano cartesiano e trabalha em cima disso. Lá no material você vai ver, né, uma discussão a respeito da distância entre dois pontos, a questão do triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Mas, no fim das contas, quando a gente quer fazer a distância entre dois pontos, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa equaçãozinha que está aqui no exercício 2, tá? Ela está lá também no material. Eu peguei o exercício 2 para a gente usar ele como exemplo, fazendo essa, né, aplicando a distância entre dois pontos. Eu gosto de resumir, né, de simplificar essa equação usando o termo ΔX e ΔY, que depois a gente até vai usar também na hora de fazer a equação de reta. Então, em resumo, eu posso falar que a distância entre dois pontos vai ser o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado, e isso dentro da raiz quadrada. O que quer dizer fazer o ΔX? ΔX é você pegar o x dos pontos que você quer pegar a distância e subtrair. ΔY, você pega o y dos dois pontos que você quer fazer a distância e subtrai. Então, esse delta, ele dá aquela ideia de variação, tá bom? Então, se eu quero fazer a distância entre esses dois pontos, o que eu vou fazer aqui, né, nessa primeira parte? Vou fazer separado, para depois a gente jogar na equação. O que vai ser o meu ΔX? ΔX vai ser pegar o x de um ponto menos o x do outro. Essa parte aqui é importante você saber o seguinte. Quando você faz o ΔX, tanto o ΔY, qual ponto você pega primeiro e qual você pega depois não faz diferença. Igual aqui no exercício, eles colocaram primeiro o x do P e depois o x do Q. Mas se você fizer o contrário, primeiro o x do Q menos o x do P, o seu resultado final vai dar a mesma coisa. O que você tem que ficar atento é o seguinte: a ordem em que você pega esses pontos para fazer o x tem que ser a mesma que você vai pegar para fazer o y. Então, se para fazer o x eu fiz xp menos xq, para fazer o y tem que ser p e q. É importante você se atentar a isso, tá bom? Então, aqui, ó, coloquei um parênteses aqui, não precisa não. O que vai ser meu ΔX? ΔX é o x de um ponto, então vou pegar aqui, ó, menos 1, menos o x do outro ponto, que no caso aqui é 8. Então, menos 1 menos 8 vai dar menos 9. Quando eu vou fazer o ΔY? Mesma coisa, só que agora com a coordenada y. Então, é o y de 1 do primeiro ponto, que ó, menos 20, menos o y do segundo ponto, que vai ser 20. Menos 20. Menos 20 menos 20 vai dar aqui menos 40. Na hora de fazer a distância, então, o que vai ser a distância entre esses dois pontos? É o ΔX ao quadrado. Menos 9 ao quadrado, 81. Mais ΔY ao quadrado, menos 40 ao quadrado, vai dar 1.600. Esse resultado dentro da raiz quadrada. Terminando a conta, então, fica a distância igual raiz quadrada de 1.681. Na hora que você jogar na calculadora, você vai achar que isso aqui dá 41. Então, fazer distância entre dois pontos é bem direto, tá? É ΔX, ΔY, soma aqui os quadrados e tira a raiz. Na nossa aqui resposta, então, letra C. Esse resultado ele sai imediatamente lá do teorema de Pitágoras, das coordenadas. Mas sendo bem prático, é isso que você tem que fazer.